Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês, não é? Então vejamos, nós vamos continuar o nosso conteúdo para a gente concluir esse capítulo, onde nós vamos fazer a nossa abordagem ainda nesse período clássico da filosofia, e agora nós vamos trazer como reflexão e como discussão filosófica a figura de Aristóteles. Então vejam, nós vimos que Platão teria tido uma referência filosófica em Sócrates. Aristóteles, no entanto, vai ter toda a sua dimensão filosófica, toda a sua postura filosófica, tudo aquilo que ele pensou, a filosofia, vai partir da sua própria essência, mas ele vai ter o grande expoente, a grande colaboração do seu mestre Platão. Então vejamos, quem foi Aristóteles? Primeiro nós vamos compreender que Aristóteles ele foi um filósofo grego, um dos mais importantes pensadores de todos os tempos, né? Nascido em Estagira, aí aproximadamente no ano de 384 a.C., ele foi fundador do Liceu. O que seria o Liceu? Aquela escola criada para concorrer com a academia de Platão, né? Então, no Liceu, ali se discutia a questão das lógicas, né? Um dos temas em Aristóteles, lógica, ética, política. Então, vejamos que o Liceu ele é criado com esse objetivo. Depois, Aristóteles ele tornou-se o mais importante aprendiz e crítico de Platão. Ao mesmo tempo que ele aprende com Platão, ele critica também algumas posturas ou algumas posições filosóficas do seu mestre, né? Seu pensamento vai se diferenciar da concepção platônica quanto à afirmação de que é possível encontrar o conhecimento, ou seja, a verdade no mundo material, né? Então nós vamos ver a partir dessa nossa discussão por que Aristóteles vai ser contra a esse pensamento do seu mestre Platão. Então, seu pai era Nicômaco, né? Ele era médico, e pelo fato de ser médico, Aristóteles trata muito na questão da ética, né? A ética de modo particular, essa Ética a Nicômaco, que é uma obra de Aristóteles, onde ele faz essa grande referência do seu pai, né? E aí, provavelmente, que o interesse de Aristóteles por biologia, fisiologia, né? Vem dessa atividade do seu pai, que era a atividade da medicina, né? Então vejamos que aos 17 anos ele vai partir para Atenas, né? E ali vai ser o maior, onde ele vai estar naquele grande centro cultural, intelectual e filosófico, né? Ele vai, portanto, além da sua capacidade filosófica e da sua, né, do seu companheirismo com Platão, ele vai ter grandes interesses pela filosofia. E aí uma das questões levantadas por Aristóteles é a questão da metafísica aristotélica. O que seria isso? Essa filosofia primeira, né? O conceito de metafísica em Aristóteles é extremamente complexo, né? E não há uma definição única. O filósofo ele deu 4 definições para a metafísica. O que seria isso? A ciência que indaga e reflete acerca dos princípios e das primeiras causas, ou seja, aquela que está na origem, que reflete ali o princípio das primeiras causas. A ciência que indaga o ente enquanto aquilo que constitui, né? Enquanto o ser do ente. A ciência que investiga as substâncias, a ciência que investiga a substância suprassensível, ou seja, que excede o que é percebido através da materialidade e da experiência sensível. Então veja que ao tratar da metafísica, esse meio pelo qual Aristóteles apresenta aí na sua metafísica, né, meio pelo qual se reflete, se busca, né, a compreensão das primeiras causas, ele vai dizer que tudo isso aí vai ser de grande importância na investigação filosófica. E aí o conhecimento pelas causas em Aristóteles, né, essas causas primeiras. Aristóteles define a ciência como conhecimento verdadeiro, conhecimento pelas causas, né? Ou seja, ele recusa a teoria das ideias de Platão, sua interpretação radical sobre a oposição entre o mundo sensível e o mundo inteligível. E aí existem 3 definições fundamentais realizadas por Aristóteles. Seria essa substância essencial, acidente, o ato e a potência, né?
a forma material, por isso aqui seu grande interesse pela biologia, pela fisiologia, né, pelas ciências aí exatas e as ciências da natureza, e serve para a compreensão, né, isso aí vai servir para compreender a teoria das 4 causas que nós veremos. Que causas seriam essas, né? São aquelas que explicam o que é a essência, a sua origem e o motivo de sua existência. Do grego, causa significa o que é, como é, por que é, para que é a sua essência. E aí o que seria essa causa material? A causa material é tudo aquilo que está relacionado à substância, aquilo que a substância é feita. Vocês estudam muito isso em química, em física, em biologia, não é isso? A causa formal em Aristóteles, o que seria? O que explica a forma do que a essência possui? De que constitui essa essência? O que realmente, que elementos ela possui, né? Ela se constitui. E a causa eficiente, né? O que é responsável por sua origem? O que teria dado origem a essa substância, né? E a causa final, que ele vai dizer que é a finalidade para a coisa ou ente existir. Exemplo, o bem comum é a causa final da política, né? A felicidade da ética e etc. Então, a causa, a finalidade, portanto, aquela causa do que existe seria essa causa final na teoria das 4 causas em Aristóteles. E aí vejamos, um outro grande tema em Aristóteles, e eu quero chamar a atenção de vocês, é quando ele trata da questão da ética. O que seria a ética para Aristóteles? Então vejam, o tema principal da ética de Aristóteles é delimitar o que é o bem, né? E o que seria o bem? Seria significado que ele tem para o homem. Que utilidade tem o bem para o homem? Essa era a preocupação da ética em Aristóteles, né? De que o homem se serve diante desse bem. Somente quem conhece o bem é capaz de encontrar a felicidade. E esse bem, diz ele, está dentro de cada homem, porque dentro de cada homem também está a felicidade, né? Que na filosofia aristotélica não é um sentimento passageiro, e sim obra de uma vida inteira, né? O bem, a felicidade em Aristóteles não são bens passageiros, né? Não são sentimentos passageiros, mas é uma obra que nutre, que norteia a vida do homem por toda a sua existência. E aí ele continua dizendo que a finalidade da ética é descobrir o bem supremo. E esse bem supremo em Aristóteles seria a felicidade, né? Essa felicidade está no exercício firme e constante da virtude. O homem virtuoso é aquele que mergulha no desenvolvimento integral de suas faculdades. A virtude é um hábito, ou seja, suas faculdades, onde nós temos aí a oportunidade de buscar dentro de nós aquilo que nós conceituamos como bem, aquilo que nós acreditamos existir como bem e que está dentro de nós, né? Então, a virtude é o justo meio entre os 2 vícios extremos, né? Então, as virtudes em Aristóteles seria tudo aquilo que faz o homem interiorizar, buscar entender dentro de si o que realmente ele concebe como bem. E aí vejamos, Aristóteles e Platão e a comparação das teorias políticas. Enquanto Platão se preocupa com a educação e formação do dirigente político, né, o governante, aquele filósofo que, segundo Platão, tem que ser sábio, Aristóteles se interessa pela qualidade das instituições públicas, assembleias, tribunais, forma de coleta de impostos, tributos, distribuição de riqueza, organização de exército. Desse modo, a qualidade da cidade justa, segundo Aristóteles, seria aquela que daria valor às instituições, aquela que respeita as instituições, né? Porque são elas mentoras e centralizadoras do poder da organização da poli. Desse modo, a qualidade da cidade justa, segundo Platão, está nas virtudes do dirigente. Em Aristóteles, na virtude das instituições. Olha aí, quando a gente faz o curso de Direito, quem vai fazer Direito, vai estudar muito isso. Esse valor que Aristóteles destaca na questão das virtudes das instituições, da importância das instituições, tá certo? Então, as formas de governo em Aristóteles. As formas de governo de Aristóteles, nós podemos perceber aí que ele vai dizer que a monarquia é o governo de um só, a aristocracia é o governo de vários, democracia é o governo do povo, né?
Isso ele vai chamar de formas de governo puras, né? Busca o interesse geral. E as formas de governo impuras, que é aqueles que buscam a conveniência particular, a tirania, a oligarquia e a demagogia. Aristóteles, no entanto, ele vai ser defensor, né, da monarquia, né? Seria, então, segundo ele, o dirigente monárquico que teria todo esse poder, né, de governar, mas com interesses naquilo que era geral. E esse governo deveria ser pautado nas instituições. E aí o bom governo para Platão e Aristóteles? Para Aristóteles, o bom governo envolve-se na política buscando os parâmetros para um bom governo, né? Então vejamos aqui. Em Platão, né, o bom governo ele deve implantar aquele governo justo, né? Aquele governo onde o ideal de república é esse modelo que deve ser alcançado, embora isso seja um modelo utópico, né? Esse mundo idealizado de Platão, né? Do homem, a cidade ali regida pelo bem, né? Pelo conceito de justiça, né? O homem que vai implantar a sua bondade através do que ele entende por justiça. Já Aristóteles ele recuou, né? Ele recusou esse modelo utópico de Platão, mas aspirava igualmente uma cidade justa e feliz, né? Veja que Aristóteles ele está sempre voltando para essa questão da pessoa justa e de sua felicidade, porque a justa está relacionada ao seu bem e esse bem lhe traz felicidade. Para ele, há uma ligação fundamental entre a vida moral e a política, né? Então, há uma ligação entre a vida moral, entre os costumes, entre a valorização daquilo que recebeu como herança cultural para se agir politicamente, vai dizer Aristóteles. E um outro grande tema, além da felicidade, do bem, além da ética, em Aristóteles é a lógica, né? O filósofo da lógica, essa expressão que significa discurso, razão, e Aristóteles vai ampliar essa discussão sobre a lógica, né? Ele vai se dedicar à lógica como esse instrumento, né, que se procede corretamente no pensar. Ou seja, em Aristóteles você deve buscar essa lógica daquilo que você pensa para de fato você defender aquilo que você acredita realmente existir, né? Então a lógica seria isso, você dá sentido àquilo que você pensa, né? Na filosofia aristotélica, a política é um desdobramento natural da ética. Ambas, na verdade, compõem a unidade do que Aristóteles chama de filosofia prática, ou seja, a filosofia em ação, né? Aquela filosofia que de fato está relacionada ao agir humano, certo? Então, se a ética está preocupada com a felicidade individual do homem, a política, diz Aristóteles, se preocupa com a felicidade coletiva da polis. A ética relacionada à felicidade do bem, à felicidade do homem individual, mas a política já uma felicidade coletiva na polis, né? Desse modo, a tarefa da política é investigar e descobrir quais são as formas de governo e as instituições capazes de assegurar a felicidade coletiva. Trata-se, portanto, de investigar a constituição da cidade. Onde é que está a constituição, segundo Aristóteles? Nas instituições, não é isso? Então, o Estado aristotélico seria formado, né? Vejamos que lá em Platão, o Estado ele é formado dentro dos viés da educação, né? Da educação de bronze, da educação de prata, da educação de ouro. Já em Aristóteles, o Estado seria, no entanto, formado por três instituições. Ele mesmo, como centro do poder, a família, né, pelo poder moral, como nós vimos, e o indivíduo que está sujeito, não é, a essas particularidades políticas, está sujeito ao Estado por ser membro desse primeiro espaço chamado de espaço coletivo. E aí Aristóteles vai deixar para nós um grande legado, né? O homem como um ser político, esse indivíduo que deve estar diretamente ligado ao Estado, porque ele não nasceu para viver isolado, mas nasceu para viver lá, naquela cidade justa, naquela coletividade, naquela política coletiva. Então o ser humano é por natureza um ser político e cultural, vai dizer Aristóteles. Nenhum indivíduo consegue se isolar por completo, né? Porque estamos todos entrelaçados numa rede social.
Aristóteles não propõe um modelo ideal, mas um modo de lidar com a política, por entendimento da relevância da coletividade, né? Então vejamos que toda a discussão filosófica de Aristóteles ela está relacionada à política, à ética, à lógica, e a obra mais importante dele é a Política, onde ele descreve toda essa temática que a gente discutiu aí no nosso capítulo, e ele também apresenta ali sua grande defesa em relação às instituições. Então, pessoal, a gente conclui. Eu peço a vocês que vocês resolvam as questões desse capítulo, que na próxima aula nós teremos uma aula só para debater as questões, tá certo? Bons estudos. Espero que a gente tenha aberto assim a discussão com vocês sobre os filósofos clássicos. Até a próxima aula.